Bom dia, nós somos Aprenda com a Galera. A lição de hoje são 15 verbos irregulares no pretérito perfeito do indicativo. São os mais usados. Então começamos. O pretérito perfeito do indicativo é um tempo verbal usado para indicar ações concluídas no passado, ou seja, que já ocorreram e que foram finalizadas. Então vamos ver o verbo ser e o verbo ir no pretérito perfeito do indicativo são iguais. Primeiro eu vou conjugar o verbo ser e o ir. Eu fui. Eu fui. Ele, eu botei o exemplo de ele, mas é ele, ela ou você foi. Ele ou ela ou você foi. Nós fomos. Nós fomos. Ah, eles, ela ou vocês foram. Eu botei aqui o exemplo de vocês foram. Então, aqui, os exemplos das frases. Ontem, com o verbo ir, começamos, tá? Ontem eu fui ao cinema. Em espanhol é ayer fui al cine. Ó, ontem eu fui ao cinema. Outro exemplo com o verbo ir. Ele foi embora sem despedir. Em espanhol, ele se foi sem despedir-se. Então, ele foi embora. O embora é muito usado, quer dizer que retiramos do lugar onde estamos, sem despedir-se. Agora eu fiz exemplo com o verbo ser. Nós fomos amigos desde criança. Em espanhol, né? Fuimos amigos desde niños, né? Como nós outros fuimos amigos desde niños, né? Nós fomos amigos desde criança. Outro exemplo com o verbo ser, eu coloquei aqui vocês, mas é tanto para eles como para elas, né? Vocês ou vocês, né? Que é um neutro tanto para ele como para elas. Foram muito gentis comigo. O gentis ou amáveis, que o espanhol é amables, são sinônimos, né? Então, vocês ustedes foram muito amáveis comigo. Então, vocês, com o verbo ser, foram muito gentis comigo. E agora começarei a fazer as 15 frases com os verbos irregulares. Então, começamos com o verbo ser, né? Eu vou fazer 2, 3 vezes e vou repetir devagar porque é um tempo verbal bastante difícil. Então, o verbo ser seria: o filme foi. Em espanhol, la película foi. Então, o filme foi, la película foi. Então, o filme foi emocionante do começo ao fim. Em espanhol seria o verbo ser, la película foi emocionante del princípio al fim. O verbo ser, né? O filme foi emocionante do começo ao fim. O filme foi, né, emocionante do começo ao fim. Já 2 com o verbo estar. O espanhol também é estar. Nós estivemos. O espanhol é nosotros estuvimos. Nós
estivemos muito ocupados na última semana. Eu estou falando última semana, como já passou essa semana, o equivalente à semana passada. O espanhol seria: nosotros estuvimos muy ocupados la semana passada. Ó, nós estivemos muito ocupados na semana passada. Nós estivemos muito ocupados na semana passada. A frase número 3 é o verbo poder. Espanhol também é poder, ó. Eu pude. O espanhol é yo pude, é igual. Então, é sempre em português o verbo poder. Eu pude terminar o relatório antes do prazo. Ó, antes a pronúncia e prazo aqui com Z. O espanhol. Eu pude terminar o informe antes del plazo. Ó, informe é relatório. Então, eu pude terminar o relatório antes do prazo. Eu pude terminar o relatório antes do prazo. A frase número 4 é o verbo querer e espanhol também é querer. Então, ela quis. E espanhol é ella quiso. Então, português, ela quis, do verbo querer, viajar no fim de semana, mas não conseguiu. Espanhol, ella quiso viajar el fim de semana, pero não pudo. Ela quis viajar no fim de semana, mas não conseguiu. Então, repetindo o verbo querer, ela quis viajar o fim de semana, mas não conseguiu. Então, a frase número 5 é o verbo pôr. Espanhol é poner. Ó, eu pus, o espanhol yo puse, eu pus. Eu pus os documentos na gaveta ontem. Gaveta cajón, né? E ontem ayer. Eu puse los documentos en el cajón ayer. Eu pus os documentos na gaveta ontem. Eu pus os documentos na gaveta ontem. A frase número 6 é o verbo trazer. Espanhol é traer. Ó, ela trouxe. Em espanhol fica ella trajo. Então, ela trouxe um presente para sua mãe. Ella trajo um regalo para sua madre. Ela trouxe um presente para sua mãe. Ela trouxe um presente para sua mãe. A frase número 7 é o verbo vir, que em espanhol é venir. Eu vim, português, espanhol, yo vine. Ó, eu vim. Eu vim para a reunião mais cedo. Mais cedo, mais temprano, né? Em espanhol, venir, né? Eu vine a la reunião mais temprano. Eu vim para a reunião mais cedo. Então, repetindo o verbo vir. Vir, eu vim para a reunião mais cedo. Fiz outra frase com o verbo vir, então a frase número também é o verbo vir, né? Ó, nós viemos, em espanhol, nós outros, aqui eu não coloquei o pronome, vinimos. Nós viemos de longe para o show.
Vinimos de lejos para el recital, né? Show em espanhol é recital, né? Nós viemos de longe para o show. Ó, nós viemos de longe para o show. A frase número 9 é o verbo ver. Espanhol também é ver. Ó, o gerente viu, el gerente viu. O gerente viu um erro no relatório. Relatório é informe. El gerente viu um erro em el informe. O gerente viu um erro no relatório. O gerente viu um erro no relatório. Para que está o gerente? Para revisar, para corrigir os erros, né? A frase número 10 é o verbo ter. Ó, espanhol é tener, né? Então, eles tiveram, em espanhol é ellos tuvieron. Eles tiveram um problema na viagem. Ellos tuvieron um problema em el viaje. O viagem é viaje. Então, eles tiveram um problema na viagem. Então, repetindo o verbo ter. Eles tiveram um problema na viagem. A frase número 11 é o verbo fazer. Espanhol é hacer. Ó, nós fizemos, espanhol é nosotros ou nosotras hicimos. Nós fizemos um bolo delicioso para a festa. O verbo hacer, nosotros hicimos um pastel delicioso para la fiesta. O verbo fazer, então, nós fizemos um bolo delicioso para a festa. Nós fizemos um bolo delicioso para a festa. A frase número 12 é o verbo dizer. O espanhol é decir. Vocês disseram, ustedes dijeron. Vocês disseram a verdade para o pai. Espanhol, ustedes dijeron la verdad para el padre. Vocês disseram a verdade para o pai? Ó, então, repetindo o verbo dizer, vocês disseram a verdade para o pai? A frase número 13 é o verbo saber. Espanhol também é saber. Eu soube, espanhol, yo supe. Eu soube a notícia do falecimento do advogado da empresa. Observa aqui, ó, advogado nós pronunciamos advogado. Eu supe la notícia del falecimento del abogado de la empresa. E repetindo o verbo saber, eu soube a notícia do falecimento do advogado da empresa. Eu soube a notícia do falecimento do advogado da empresa. A frase número 14 é o verbo dar. Espanhol também é dar. Então, o namorado deu, el novio le deu, né? O namorado deu um buquê de flores
para sua namorada. Observa aqui, ó, buquê. Eu pronuncio aqui a E porque tem um acento circunflexo. Essa gorrita em cima, senão seria buquê. O novio lhe deu um ramo de flores à sua novia. O verbo dar. O namorado deu um buquê de flores para sua namorada. Observa que namorada em espanhol é novia, né? Sua novia, sua namorada. O namorado deu um buquê de flores para sua namorada. E a última é o verbo caber. Espanhol também é caber, então. As crianças couberam, fosse los chicos. E em espanhol, los niños cupieron, né? Então, todas as crianças couberam no carro. Todos los niños ou las niñas cupieron en el auto. Carro é auto. Todas as crianças couberam no carro. Todas as crianças couberam no carro. Ó, muito obrigado pela aula de hoje, ó. Repita 1, 2, 3, 5 vezes que você vai falar como nativo. Ó, muito obrigada pela aula de hoje. E deixe seu like.